Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor do Abismo, e quero falar sobre o livro A Deusa no Labirinto, da Karen Soarelli. E falar basicamente os 3 pontos que eu mais gostei desse livro, tá? Não é bem um review no sentido literal da coisa, não é uma crítica, é mais o que eu acho que todo escritor deveria aprender lendo esse livro e também o que chama mais atenção do leitor ao ler. Né? Então, se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo também o que você achou dele. Se você não leu, eu não dou spoiler nesse vídeo, tá? Mas você vai ter assim, o feeling de como que é a pegada desse livro, a abordagem desse livro. Então você pode saber se você pode se interessar ou não em ler ele. E se você for um escritor, também já dou assim, uma prévia do que você pode prestar atenção entre muitos elementos, né, nesse livro, mas 3 fatores que eu acho que realmente são muito fortes nesse livro e que todo escritor deveria aprender ao ler. Então, vê o vídeo até o final. Se você achar que ele merece o seu joinha, clica no botão. Se você achar que ele merece sua atenção, se inscreve e ativa o sininho. E se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo também, compartilha na rede social. E começando, antes de contar, né, os 3 pontos, eu quero contar uma história interessante, que esse livro aqui, ele tem o primeiro autógrafo da Karen, da Deusa no Labirinto. Eu tava na Odisseia Literária e ela tava lá. E eu queria muito o autógrafo dela, acho que eu nem tinha um livro ainda. E eu, cara, não vou perder essa oportunidade de pegar o autógrafo, né, de uma escritora que eu adoro. Aí eu fui lá, e quando ela foi autografar, ela, pô, esse é o primeiro que eu autografo. Eu, uou, né? Então, eu vou contar pra sempre agora. Bom, eu sempre conto essa história quando eu tô com as pessoas, e agora eu tô contando aqui pra todo mundo na internet. Então, agora sim, finalmente, essa história tá perpetuada, né, pra todo mundo conhecer. E esse vídeo aqui que você está assistindo também é o primeiro vídeo sobre a Deusa no Labirinto, do YouTube. Eu pesquisei antes de gravar, e tem só um vídeo da própria Karen apresentando o livro. Então não tem assim, nenhum vídeo a não ser dela mesma apresentando. Então não tem nenhuma crítica, não tem nenhum review no YouTube. Com certeza tem vários no Instagram, tem vários em blogs por aí. Mas vídeo, esse é o primeiro. Então é o primeiro livro autografado da Deusa no Labirinto e o primeiro vídeo da Deusa no Labirinto. Enfim, sobre o conteúdo, né? Vamos começar. Uma coisa assim que eu gostei muito desse livro é que ele faz uma referência muito pesada a uma tragédia grega. Então, esse livro ele é arquitetado para emular todos os elementos que temos em uma tragédia grega, a moda antiga. A história se passa em Tapista, que é o reino dos Minotauros, e eles fazem referência à cultura greco-romana. Então é um império, eles têm aquela coisa de ter sido a república e agora o império, e o imperator, né, ele é meio que ele era o primeiro cidadão, agora ele é imperator, né, o Auracas, e eles escravizam outros povos. Então tem realmente esse contexto greco-romano. E o livro começa logo de cara. Deixa eu ver aqui se é primeiro o prólogo ou primeiro o elenco. Primeiro depois do prefácio, né? É o Dramatis Personae, em latim mesmo. Então esse modelo que eu acho que falta em muitos livros de fantasia, inclusive, muitos livros por aí, mostra já uma listinha de quem são os personagens, e isso vem do teatro. Tá, o teatro grego, se você for ler uma peça de teatro grego, é assim que começa. Se for ler também uma peça de Shakespeare, também é assim que começa. E logo depois vem o prólogo, em que é uma cena entre deuses num reino divino. Então, essa questão da participação ativa dos deuses na história é comum em Tormenta, e a Karen aproveitou isso para fazer esse diálogo com o livro dela, né, com esse livro, e com a Deusa no Labirinto, né, que tem toda essa questão de Tapista, do reino dos Minotauros. E ao longo do livro, né, você acompanha a história da Gwen, essa elfa aqui, e ela é uma clériga da deusa do conhecimento e da sabedoria, e ela vai para esse reino para libertar os escravos, para acabar com a escravidão em Tapista. Essa é a missão dela na história, esse é o objetivo dela. E
Mas você vai... o livro se divide em 3 atos, e cada ato tem ali um momento em que os deuses se manifestam de alguma forma. Então os deuses estão muito participativos nesse livro, especialmente no final do livro. Eu não vou dar spoiler, mas o final do livro é muito característico do que é uma tragédia grega, do que é inclusive um deus ex machina no sentido literal, tá? É muito difícil alguém usar, um escritor contemporâneo, usar um deus ex machina de maneira assim, boa, porque geralmente é broxante quando rola um deus ex machina, mas a Karen consegue, por conta de tudo que ela constrói ao longo da narrativa, ela consegue usar, não é só um deus ex machina, é uma sequência de deus ex machina, e fica muito poderoso, ficou muito bom pra história, né? Funcionou muito bem. E assim, eu até fiz uns vídeos nos stories do Instagram em que eu comentei que cada capítulo a coisa vai ficando mais tensa e mais catastrófica, mais cataclísmica, e tu vai pirando assim no final. Mas isso tudo, boa parte dela conseguir causar esse efeito no leitor é porque esse livro é fundamentalmente uma tragédia grega. Então essa emulação de um romance contemporâneo, de um mundo de fantasia medieval brasileiro, sabe? Fazendo tanta referência à tragédia grega, eu acho que é um dos toques assim, mais charmosos desse livro, e ficou muito bom, né? Então, se você é escritor, recomendo que você também pegue assim, algum estilo que você goste, não precisa ser necessariamente tragédia grega, não precisa ser algo bem clássico, mas pega algo assim, fora da caixa que você goste e bote na sua história, que eu acho que tem muito potencial para dar muito certo, se você fizer também quanto a Karen fez nesse livro. O segundo ponto também é a Gwen, que eu citei, né, que é a heroína da história, porque a Gwen, ela já era uma personagem interessante já, eu conhecia ela já em outro livro, que é A Joia da Alma, e eu li também um conto, que é a primeira história em que ela aparece, que é A Última Noite em Lenórien, que é o reino dos elfos que foi destruído. Mas nesse livro aqui, além desse conto, né, nesse livro que ela ganha assim, que ela se torna a heroína da história. E o que é interessante da Gwen, o que acho que também os escritores devem aprender quando forem criar um herói e narrar sua história, é que a Gwen, ela dialoga com cada peça no tabuleiro desse livro, né? Então nós temos os escravos, né? A maioria deles elfos, né? Boa parte deles elfos, mas também humanos. E ela, por ser elfa, mesmo sendo a princípio livre, né? Ela se entregou para a escravidão logo no começo da história, que ela quer destruir a escravidão por dentro, mas no livro anterior em que eu li, ela não tinha nada de escrava, sabe? Mas ela acaba, mesmo tendo assim, até mesmo essa missão de acabar com a escravidão, e muitas vezes ela não pode simplesmente falar isso, né, para todo mundo, ela tem que omitir isso em muitos momentos, mas ela, quando encontra qualquer elfo, ou até meio elfo, ela já tem uma conexão com aquele povo, né, que a princípio ela não faria parte. Ela também tem uma conexão com os deuses, porque ela é uma clériga, então é ela que traz a Thanator, né, a deusa do conhecimento para a história. A Thanator, a princípio, não teria algo tão a ver com esse contexto de Tapista, mas por ela estar também desafiando os servos de Tauron, que é o deus da força, dos Minotauros, sabe? E por ela estar também, por muitos elfos também adorarem a Glórien, que é a deusa menor dos elfos, né, o Tauron, e a Thanator são deuses maiores. A Glórien é uma deusa menor. Então, mas ainda assim é uma deusa, né? Então ela está em diálogo também com os deuses de uma forma muito intrínseca, e os deuses são muito participativos, como eu falei no começo, e ela acaba também tendo um diálogo muito forte com os Minotauros e com o Tapista, porque ela está desafiando eles, ela quer mudar por completo o modo de vida deles, né? E também, logo no começo do livro, você vê os monstros da Tormenta, que é uma coisa muito específica de Arton, que é basicamente uma pegada de horror cósmico dentro de fantasia medieval. A princípio são os monstros, que são uns velociraptors, né? São dinossauros, mas eles são infestados com um poder alienígena de outro multiverso, assim, sabe? Então eles têm tumores vermelhos que incomodam os olhos, que são coisas que não deveriam existir na nossa realidade, e logo de cara a gente vê essas criaturas, e ao longo da história tem mais elementos de Tormenta que acabam surgindo
ao longo da narrativa. E acaba que a Gwen também, aí, assim, todos os personagens, eles acabam tendo assim, um contraste com a Tormenta, porque todo mundo é oposto à Tormenta. A Tormenta, por ser hostil a todo mundo, né, todo mundo tem esse contraste óbvio. Mas a Gwen, ela acaba tendo, quando ela tá nessa missão dela de meio que salvar aquele povo, né, aquele povo oprimido, e a Tormenta também é uma ameaça, esses monstros também em alguns momentos ameaçam as pessoas, né, logo assim de cara. Acaba que ela também tem esse contraste, que é uma forma assim de divindade, mas não no sentido de deuses, né, no sentido de horrores cósmicos, né, de deuses alienígenas, de entidades alienígenas. Então eles seriam meio que também uma ameaça até mesmo aos deuses, no caso, né? Então, enfim, o que eu quero dizer aqui é que a Gwen, ela consegue ser assim, ela, mesmo que a princípio ela não dialogasse com o cenário desse livro, ela acaba dialogando, porque ela tem conexão com o cenário, tem conexão com os personagens, e ela mesma se envolve com eles, porque ela tem essa missão, né? Então, ela como personagem e a missão dela acabam levando ela a interagir muito bem com o cenário apresentado no livro. Muitos livros acabam pecando nisso. Tem um personagem que ele não dialoga muito bem com aquele contexto, sabe? Que ele meio que não entra naquela história. Muita gente citou isso, sim, um exemplo de que muita gente não gostou foi do Greyjoy, do Game of Thrones, o vilão, esqueci, a Aeron, né? Que é o tio do Theon Greyjoy, né? Porque ele apareceu muito no final da série e muita gente achou que ele não combinava com a série, que ele não se encaixava na série. Então, aquele personagem não foi bem aproveitado naquele cenário, sabe? Isso é um exemplo de um personagem mal aproveitado em um cenário. No caso, a Gwen, que é a protagonista, ela precisa, né, tá em diálogo com todo o ambiente ao redor dela, com cada faceta desse reino, cada faceta desse mundo, dessa cosmologia. E ela consegue dialogar com todos eles. Com os deuses, com os elfos, com os minotauros, com o Tapista, com Tormenta, seja se conectando com eles, seja em contraste a eles. A Karen Soarelli conseguiu desenvolver muito bem o diálogo entre a protagonista e o mundo, tá? Então, quando você lê, você tem que prestar atenção nisso, que é uma coisa que é muito valiosa, é muito necessária quando você cria uma história. E o terceiro ponto, para finalizar, é a visceralidade e a tragédia desse livro. Porque a Karen, ela é especialista em cenas de ação, né? Mas ela poderia optar por fazer cenas de ação só divertidas. Só combates, espada, escudo, né? Eu adoro a Verônica, que é uma medusa, que ela usa um chakram, que é uma lâmina circular que ela arremessa e volta para a mão dela, sabe? A Gwen tem poderes divinos, o Ichabod, que é um par romântico dela, que é um ser infestado, ele é uma pessoa que também é maculado pela Tormenta, mas ele é um mago, né? Então a magia dele é arcana, a magia dele é divina. Tem o Doc, que é um Goblin, que é um dos meus favoritos, que ele é todo engenhoqueiro, ele improvisa as armas, ele pega um monte de peça, encaixa, monta um trabuco e atira, sabe? Então, ela poderia se limitar a ser assim, ela é muito criativa, ela é muito inventiva, ela sabe narrar cenas muito boas, e ela podia se limitar a isso. Mas o ponto desse livro específico é que ela já vai para uma pegada mais visceral, sabe? Quando ela narra um dinossauro infestado pela Tormenta, ela descreve em detalhes, né, aquela anomalia, aquela aberração, como que aquilo não devia existir, sabe? E até mesmo quando rola uma cena de combate e algum personagem está quase morrendo, sabe? Ela não poupa detalhes quando vai falar dos horrores que é uma batalha, sabe? Enfim, eu não quero dar spoiler aqui, mas, como eu falei, o livro faz menção à tragédia grega, e a Karen, ela criou uma tragédia assim no sentido mais essencial do conceito de tragédia, sabe? O final do livro, ele é ladeira abaixo, e é aquela ladeira que você capota se ralando todo, sabe? E é fantástico, é muito bom, sabe? Aquele tipo de história que você fica assim de boca aberta e você precisa ler a próxima página porque é bom e é, tipo, tenso e é meio desesperador, sabe? E é realmente assim, eu inclusive, até
eu tive um feeling, tá? Não é spoiler, tá? Mas eu tive um feeling um pouco do filme do Rogue One, do Star Wars Rogue One. Chega aquele final do filme, quando eles vão desafiar o Império, tipo, e é a primeira vez que o Império é desafiado, né, no Rogue One. Inclusive ainda tem Império nas histórias, né? Enfim. Mas aquele momento que eles desafiam o Império, é aquele momento do tudo ou nada, né? E aquele momento, assim, que eles têm tudo a perder, né? E eles, de fato, estão desafiando um poder muito maior do que eles. Então eu tive uma sensação parecida quando eu li o final da história, que eles encaram um desafio que está muito... Os heróis dessa história, a Gwen e os companheiros dela, encaram um desafio que está muito além do que eles podem enfrentar. E isso também... isso combina com a tragédia grega, isso combina com Tormenta, e a Karen Sorelli fez isso de uma maneira que assim que é incrível, sabe? Porque muitos autores eles pecam em ser só cruéis com os personagens de forma rasa, sabe? Ou de não apresentar uns desafios que convençam o leitor, sabe? O herói parece que vence com muita facilidade às vezes. Ou então, o contrário, o herói encara um desafio muito grande e vence porque sim. E, tipo, não convence também, sabe? Nesse caso aqui, os heróis eles ficam diante de entidades, sabe? De poderes cósmicos brutos, de eventos assim, então muito além deles, e mesmo assim a história consegue te convencer, tá? E consegue te envolver, e você consegue assim adorar a jornada desses heróis em que eles encaram esses desafios assim cataclísmicos, e enfim, e o livro acaba, não posso falar como que o livro acaba, né? Mas esse momento final eu li a última parte do livro em, tipo, um dia, né? Eu cheguei assim, um dia tava no ônibus, né? Fui pra Minas Gerais, eu moro no Rio, fui pra Minas. Eu comecei a ler a última parte indo pra Minas e terminei voltando de madrugada de Minas. E então foi da página 333 até a página 510. Então foi basicamente, assim, mais de 100 páginas que eu li em um dia só, e eu li devagar, tá? Então, para mim, ler mais de 100 páginas de um dia é muita coisa. Mas, enfim, eu li mais de 100 páginas de um dia, porque isso aqui, a grossura da coisa, né? Esse aqui é o livro todo, esse aqui é a última parte, eu li todo em um dia só. De tão heavy metal que fica o final desse livro. Então, eu comecei, tipo, bacana, eu tava gostando do livro, né? Cheguei até o final, eu quando não gosto de um livro, eu largo ele onde eu não gosto mesmo. Então, eu tava lendo o final que eu tava gostando. Mas, tipo, foi, tipo, muito bom pra excelente, pra miolos explodindo, pra, mano, tipo, enfim, já falei já muitos adjetivos aqui, e eu não quero ficar repetindo adjetivos, tá? Já pega todos os adjetivos que eu já falei ao longo do vídeo, volta ali de novo aí, que é bastante isso que esse final do livro faz com você. Enfim, então, recapitulando, são esses os 3 pontos que eu mais gostei nesse livro e que eu acredito que você como leitor também vai gostar, e você como escritor precisa prestar atenção quando você for ler, que é a estrutura de uma tragédia grega, é também a heroína, a Gwen, como que ela dialoga com o universo e com as pessoas ao redor dela, e também a visceralidade, o sangue nos olhos, a impiedade da Karen, e também o cataclisma, né, o final cataclísmico que ela dá para essa história. São 3 pontos que fizeram assim adorar esse livro, e eu demoro um tempo para dizer assim se um livro se eu gostei muito ou pouco de um livro. Às vezes eu gosto muito, depois eu gosto menos, às vezes eu gosto menos, depois eu gosto mais. Mas esse livro aqui, com certeza, ele tá assim, no meu top 10 de livros favoritos de todos os tempos. Com certeza, com certeza. Eu não decidi aonde que ele tá no top 10, mas tá alto. Dá pra dizer que ele tá no top 5, provavelmente top 3, talvez top 1. Mas esse livro, assim, realmente eu adorei ele demais. E eu acho que se você... Enfim, você deveria terminar esse vídeo agora e ler esse livro. Por hoje é isso. Se você gostou desse conteúdo, clica no joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social. Até amanhã. Estamos no desafio 366 dias de escrita. São vídeos sobre conteúdo... são vídeos sobre... até me perdi. São vídeos sobre escrita criativa,
mercado editorial e cultura pop sobre o olhar de um escritor. Então, até amanhã. Valeu!